Na festa, minha namorada perdeu uma rodada de verdade ou consequência. Alguém na roda gritou um desafio. Diga 10 coisas que você adora no melhor amigo do Connor, o Jared. A Lauren nem hesitou. Ele é extrovertido, super bonito, está em ótima forma, sabe exatamente como dominar um ambiente, está sempre sorrindo, lê bem as pessoas, é determinado e tem muito bom gosto. Ah, e ele é muito bom com as mãos. A sala foi à loucura. Assobios, risadas e alguns olhares de pena direcionados a mim. Na rodada seguinte, Jared sorriu e devolveu a pergunta para ela. Ok, e o Connor? O que ele tem? Lauren olhou para mim. Ela congelou. Finalmente, ela soltou uma palavra. Estável. Alguém riu, tentando quebrar a tensão. E? O que mais? Lauren franziu a testa. Ela estava realmente pensando sobre isso. Mas não conseguiu pensar em uma segunda coisa. Sentado naquele silêncio, eu só me sentia cansado. Cansado até o limite. 7 anos juntos. O casamento seria na semana que vem. E depois de tanto cavar, a única coisa boa que ela conseguiu encontrar em mim foi que eu era estável. Eu não queria mais ser o estável. Eu estava prestes a sair de fininho quando alguém bateu na mesa. Não vá embora ainda, Connor. Última rodada. Vamos fazer algo polêmico. O celular de quem tem mais mensagens com uma única pessoa. Jared jogou o celular na mesa, rindo. Claro, nada a esconder. Então os resultados apareceram, e a sala ficou em um silêncio mortal. O contato número 1 da Lauren não era eu, era o Jared. Algumas risadas forçadas. Bem, acho que esses dois têm muito o que conversar. Jared não perdeu o ritmo. Qual é, não é assim? O Connor está sempre atolado, sabem? O cara carrega muito peso. A Lauren fica estressada e só precisa de alguém para desabafar. Enquanto ele falava, o dedo dele tocou em uma das conversas deles. Acidentalmente. Talvez. Uma mensagem da Lauren apareceu na tela. O Connor está obcecado com o cronograma do casamento de novo. Ele está levando isso a sério demais. Jared. Ele só é tenso demais. Não como eu. Casar deveria ser divertido. Lauren. Né? Conversar com você é muito mais fácil do que conversar com ele. Algo frio se espalhou pelo meu peito. Então a tela rolou para outra conversa. Lauren. Connor usou aquele terno branco de novo hoje. Ele realmente acha que fica bem naquilo? Jared. Seja legal. Mas não faz o estilo dele. Meio engessado. Lauren. Né? Você ficaria muito melhor nele. Ninguém disse nada. Fiquei ali com um nó na garganta, meu rosto queimando. Respirar parecia um esforço. Toda aquela empolgação silenciosa que senti ao experimentar meu terno de casamento. Para ela, era só algo engraçado para mandar por mensagem para o Jared. Jared se aproximou e passou um braço pelos meus ombros. Ei, não fique bravo. Se fosse qualquer outro falando com ela assim, eu resolveria isso para você. Mas eu sou seu melhor amigo. Ele inclinou a cabeça. Pura inocência. Eu só estou cuidando dela para você. Isso é uma coisa boa, certo? Olhei para a mão dele no meu ombro. Havia um relógio no pulso dele. Parecia familiar. Alguns dias atrás, a Lauren me enviou uma foto dele de uma viagem de trabalho, perguntando se eu gostava. Eu encarei aquela foto por muito tempo. Digitei de volta. Eu adorei. Me senti como uma criança com isso. Achei que ela estava me trazendo uma surpresa. Eu tinha até planejado fingir surpresa. Perguntei se ela tinha me comprado algo. Os dias se passaram. Nada. Agora o relógio estava no pulso do Jared. Tirei meu ombro debaixo do braço dele. O rosto do Jared ficou vermelho, todo magoado. Connor, você está falando sério que não confia em mim? Lauren finalmente franziu a testa. Connor, é um jogo. Não seja tão sensível. E de repente, a raiva se esvaiu de mim. Não sobrou nada além de vazio. Eu me levantei. Minha voz saiu quase inaudível. Estou cansado. Vou para casa. Cheguei até a porta antes de lembrar que meu casaco estava nas costas do sofá. Quando me virei, a porta não havia fechado totalmente. Pela fresta, ouvi alguém falando baixo. Lauren, você não vai mesmo atrás dele? Ele estava branco como papel. Lauren hesitou um segundo e então completamente certa de si mesma. Ele não vai continuar bravo. Ele é sensato demais. Vai dormir e esquecer.
Minha mão parou na maçaneta. Então ela acrescentou. O Jared parecia bem desconfortável com todo mundo zoando com ele, no entanto. Eu devia ir lá, animá-lo. Meus dedos ficaram dormentes no metal. Sensato. Como a dor no peito, sem gritos, apenas um peso enorme. Eu não voltei para dentro. Meu telefone vibrou. O coordenador do casamento. Sr. Davis, tem certeza de que deseja cancelar? O senhor passou mais de 6 meses nisso. As flores, a iluminação, os convites, os cartões de lugar. O senhor escolheu cada detalhe pessoalmente. Seria uma pena. Olhei para os projetos que ele tinha enviado. Lembrei-me de querer camélias brancas em todo lugar. Lauren deu uma olhada e disse. O Jared diz que camélias parecem desbotadas. Um casamento deve parecer vivo. Então as camélias viraram rosas vermelhas, as favoritas do Jared. Eu queria uma iluminação dourada, quente e suave. O Jared diz que laranja pôr do sol fica melhor nas fotos. Eu queria papel texturizado simples para os convites. Vamos apenas seguir o que o Jared diz. Ele tem um ótimo gosto. Finalmente caiu a ficha. O casamento que eu passei meio ano construindo havia sido discretamente transformado no casamento do Jared, e eu era apenas um nome no convite. Outra mensagem chegou. O senhor tem absoluta certeza? Eu olhei para o projeto de um casamento que não era mais meu e soltei uma risada seca. Digitei. Sim, cancele, eu cubro as multas. De volta ao apartamento, comecei a fazer as malas. Nós escolhemos esse lugar juntos. A Lauren me prometeu que a luz da entrada sempre estaria acesa quando eu chegasse tarde. Uma panela de sopa no fogão. Camélias na sacada soavam como um sonho. Em pé na sala de estar, percebi que o lugar já estava cheio de Jared. Suas bebidas gaseificadas de pêssego enchiam a geladeira, a jaqueta dele no nosso sofá. Até mesmo o terno de padrinho pendurado ao lado do meu parecia mais bem ajustado e mais bem cuidado do que o meu próprio smoking. Fiquei no closet olhando para os dois lado a lado. Meu peito doía. O casamento nem havia acontecido, e ela já tinha me trocado por ele em todos os lugares da sua vida. Eu não chorei. Peguei minha mala e comecei a arrumar meus documentos, meu passaporte, algumas roupas. No meio do caminho, a porta da frente se abriu. A Lauren havia chegado. Ela segurava uma pequena sacola de compras e tinha uma voz suave do tipo, vamos fazer as pazes. Ei, amor, não fique bravo, tá bom? Passei na loja e vi isso. Você disse que gostava de obsidiana. Ela abriu uma caixa de veludo. Abotoaduras de obsidiana. Eu realmente amava obsidiana. Anos atrás, fiquei parado do lado de fora de uma vitrine encarando um par. E depois fui embora porque não podíamos pagar por elas. A Lauren apertou minha mão e disse, quando nos casarmos vou comprar um par melhor para você. Agora ela tinha comprado. Abotoaduras. Eu não uso camisas de punho duplo. O Jared usa. Ela me abraçou por trás. Vamos só esquecer a noite de hoje, tudo bem? Eu estava olhando para as abotoaduras quando um pedaço de papel caiu da sacola. O recibo. O total era enorme. Uma gravata de grife. 10 vezes o que as abotoaduras custavam. Reconheci a marca na hora. 30 minutos antes, o Jared tinha postado uma foto no Instagram usando exatamente a mesma gravata, sorrindo como se tivesse ganhado alguma coisa. Legenda. Presente de casamento de uma patrocinadora muito especial, prestes a ser o padrinho mais bonito do mundo. Encarei o recibo e uma lágrima quente pingou no papel. A paciência da Lauren desapareceu instantaneamente. Por que você está chorando de novo? Connor. É sério. Lidar com você é exaustivo. Eu congelei. Houve uma época em que minhas lágrimas a assustariam. Ela costumava limpá-las, meio desajeitada. Me puxava para perto e dizia repetidas vezes, Connor, não chore. Faz mal ver você chorar. Uma vez, após um pesadelo no meio da noite, ela atravessou 3 bairros de carro para me trazer sopa quente. Ela disse, ninguém estava lá para consolar o meu Connor quando ele era criança. De agora em diante, toda vez que você chorar, eu estarei aqui. Naquela época, ela falava sério. Agora eu era apenas exaustivo. Quando suas lágrimas deixam de significar algo para alguém, você mesmo as limpa. Limpei meu rosto. Minha voz saiu sem emoção. Estou bem. Ela pareceu aliviada. Inclinou-se para beijar minha bochecha e eu virei o rosto sem pensar.
A expressão dela ficou fria. Ela passou a mão pelos cabelos. Tanto faz. Esfria a cabeça. Ela entrou no escritório e bateu a porta. Mais tarde naquela noite, eu estava apagando as luzes quando o iPad na mesa de cabeceira acendeu. As mensagens dela estavam sincronizadas nele. Minha intenção era apenas desligar a tela, mas o nome nela fez meu peito apertar. Jared. Jared. Você conseguiu amenizar as coisas? Lauren. Não. Ele está ficando cada vez mais difícil de lidar ultimamente. Jared enviou um emoji de sorriso divertido. Então, você fez as pazes com beijos? Alguns segundos se passaram. Lauren. Por favor. Ele me rejeitou. Lauren. Honestamente, ainda bem. 7 anos. Não sinto mais nada pelo toque dele. Até que foi um alívio ele ter me afastado. Caso contrário, eu teria que ir fingir. Eu li 2 vezes. Meus olhos ardiam, mas não havia mais o que chorar. Então, até mesmo ser tocada por mim era algo para o qual ela precisava se preparar. Desliguei o iPad. Coloquei as abotoaduras de volta na caixa e a deixei na mesa de entrada. Ao lado dela, minha aliança, como se estivesse devolvendo o que restava de um sonho do qual eu finalmente havia acordado. Meu celular vibrou. Passagem confirmada. Voo às 3 da manhã para a Islândia. A partir de agora, não importa em qual cidade eu pousasse, não seria ao lado dela. Na manhã seguinte, passei com minha mala pelo escritório. A porta estava entreaberta. A Lauren estava rindo baixinho lá dentro. Chamada de vídeo. Jared de pijama, recostado na cabeceira da cama, segurando uma impressão dos nossos votos de casamento. Lauren, essa parte está muito engessada. Ele leu rindo. Connor, obrigada por 7 anos de companheirismo. Parece um CEO fazendo um discurso. Lauren riu. Eu sou péssima em escrever essas coisas. Jared apoiou o queixo na mão. Escreve algo tipo, você é como a primavera, você me faz sentir leve. Não é melhor assim? A ligação ficou silenciosa. Isso soa mais como você, disse Lauren. Quase um murmúrio. Um instante de silêncio. Tem certeza de que quer dizer isso para o Connor, então? Jared perguntou. Ela não respondeu imediatamente. Então, é um casamento. Não importa muito para quem eu estou lendo. Apenas finja que estou dizendo secretamente para você. Parado no corredor, algo se rasgou silenciosamente no meu peito. Eu havia passado noites acordado escrevendo aqueles votos. 3 páginas. Escrevendo, cortando, reescrevendo, tirando qualquer coisa que soasse como clichê, até que apenas as partes honestas sobrassem. Uma vez eu perguntei a ela, deveríamos escrevê-los juntos? Ela dispensou a ideia. Não há necessidade para esse tipo de teatrinho. Não era que ela achasse que fosse um teatrinho, é que fazer isso comigo não valia o esforço. Na tela, o Jared se inclinou e baixou o tom de voz. Chega mais perto. Lauren franziu a testa. O quê? Ele não respondeu. Ele mandou um beijo bem perto da lente da câmera. Um beijo longo e sem noção. Ela não se afastou. Depois de um segundo, ela apenas suspirou. Jared, para. Eu vou me casar. Jared olhou para baixo, fazendo aquela vozinha suave. Eu sei. É por isso que eu queria ser egoísta uma última vez antes de você se juntar a outra pessoa. Ela não o repreendeu. O silêncio foi uma permissão. Meus dedos ficaram gelados. Se ela realmente achasse que ele tinha passado dos limites, por que ela não desligou? Jared abriu outro arquivo, o layout do nosso mural de fotos. A gente realmente precisa colocar todas essas fotos antigas de casal? Honestamente, ver o quão felizes vocês costumavam ser meio que machuca. Lauren olhou para a tela. Então podemos tirá-las. O Connor é tranquilo. Ele não vai se importar. Um calor pressionou atrás dos meus olhos. Aquele mural de fotos foi a única coisa pela qual eu tinha lutado para manter. 7 anos. A primeira neve que vimos juntos. Nossa primeira viagem de carro. De mãos dadas no carro. O bolo torto que ela assou para o meu aniversário. Passei horas escolhendo aquelas fotos porque elas eram a prova de tudo. Um comentário do Jared e ela as descartou. 7 anos que eu valorizava. Para ela, uma inconveniência. Eu acho que quando você atinge o limite do que um coração consegue suportar, para de doer. Fica apenas dormente. Eu me virei e puxei minha mala atrás de mim. O celular acendeu.
Coordenador. Sr. Davis, a senhorita Lauren acabou de confirmar a remoção do mural de fotos. Além disso, o Sr. Jared revisou os votos de casamento. O senhor tem certeza de que deseja cancelar? Li e sorri de leve. Digitei. Sim, cancele. O ar frio da manhã entrava pela escadaria enquanto eu saía. As rodinhas da minha mala estalavam no concreto. 7 anos de fotos apagados por uma frase da Lauren. Então, deixei a Lauren para trás naqueles 7 anos também. Enquanto eu entregava meu cartão de embarque para o agente do portão, o aviso automático de cancelamento finalmente chegou ao celular da Lauren. Ela ligou para o coordenador imediatamente com a voz tensa. O que isso quer dizer? Ele soou mais confuso do que ela. O próprio Sr. Davis solicitou o cancelamento. Ele mencionou que aceitou uma vaga na Islândia e provavelmente não vai voltar. Senhorita Lauren, a senhora não sabia? Fui o último a embarcar. Guardei minha mala no compartimento e me sentei perto da janela. O assento ao meu lado estava vazio, e por um segundo estranhei isso, porque sempre havia alguém ao lado. Sempre a Lauren pegando minha mão durante a decolagem, fingindo que não tinha medo, mas apertando meus dedos até ficarem brancos. O avião ergueu o nariz. Abaixo de mim, a cidade foi ficando pequena até sumir. Não senti nada. Nem alívio, nem tristeza. Só um vazio largo, como uma sala recém-esvaziada que ainda guarda o cheiro dos móveis que saíram. O telefone vibrou antes do modo avião. Uma mensagem da Lauren. Não abri. Depois outra. Depois uma ligação. Depois o sinal morreu. Dormi por 6 horas, o que era incomum. Normalmente não consigo dormir em aviões. A Lauren sempre ria disso. Dizia que eu era tenso demais para relaxar em público. Talvez ela estivesse certa. Porque sem ela ao lado, eu dormi fundo pela primeira vez em muito tempo. Quando pousamos, o céu de Reykjavik era branco. Não branco de neve, branco de nuvem pesada, o tipo que parece que o mundo ainda não decidiu o que vai ser. Peguei minha mala, passei pelo controle de imigração e saí pelo saguão de chegadas com um endereço anotado no celular e nada mais. A empresa que me contratou era pequena. Engenharia civil, projetos de infraestrutura no norte da Europa. Eles me abordaram 2 meses atrás. Na época, recusei. Disse que estava prestes a me casar. Eles esperaram. 3 semanas depois, eu liguei de volta. Um carro me esperava na saída. O motorista era um homem de 50 e poucos anos com sotaque do leste europeu e nenhuma curiosidade sobre mim. Perfeito. Ficamos os 40 minutos de estrada em silêncio, e foi o silêncio mais gentil que eu havia experimentado em anos. O apartamento era funcional. Cozinha pequena, uma janela com vista para o porto, aquecimento central que funcionava. Coloquei a mala no canto e fiquei na janela por um tempo, olhando os barcos. Não pensei em nada em particular, só fiquei ali. Depois conectei o celular ao Wi-Fi. As mensagens chegaram todas de uma vez como uma enxurrada represada. 19 mensagens da Lauren, 3 do Jared, uma da minha mãe, que foi a única que li até o fim. Connor. Liguei para o coordenador para perguntar sobre os arranjos florais e ele me contou. Estou no seu lado. Você sabe disso. As mensagens da Lauren variavam. As primeiras eram tensas, do tipo que eu conhecia bem. A voz de quem está furiosa, mas controlando. Preciso que você me ligue, agora. Connor, isso não foi engraçado. Você está sendo infantil. Depois a voz mudou. Connor, eu sei que você ficou magoado. Podemos conversar. Por favor, me ligue. Onde você está? E então a última, enviada enquanto meu avião já sobrevoava o oceano. Eu sei que fiz coisas erradas, mas 7 anos não podem acabar assim. Li essa última 3 vezes. Não porque estava reconsiderando, mas porque tentei me lembrar de quando foi a última vez que ela havia reconhecido ter feito algo errado. Não consegui lembrar de uma. Na nossa história, as coisas simplesmente aconteciam. E eu entendia, ou relevava, ou fingia que estava tudo bem. E ela seguia em frente sem olhar para trás. Agora que eu saí, de repente havia coisas erradas. As mensagens do Jared foram mais curtas. A primeira: cara, eu juro que não é o que parece. A segunda: você está levando o lado dramático demais. E a terceira, enviada às 4 da manhã, que me fez parar. Lauren está chorando muito. Só quero que você saiba que eu estou cuidando dela. Fechei o aplicativo. Deitei na cama com as roupas do avião ainda no corpo e olhei para o teto. O teto era branco e liso, sem rachaduras, sem marcas.
A Lauren teria odiado. Ela dizia que tetos assim são de apartamentos temporários, de pessoas que não se importam com onde vivem. Talvez ela estivesse certa nisso também. No dia seguinte, comecei o trabalho. O escritório ficava a 12 minutos a pé. O projeto era a ampliação de uma ponte sobre um estuário no norte. Reunião de apresentação, análise de documentação técnica, integração à equipe. Meu português era inútil aqui, mas o inglês deles era perfeito, e trabalho é uma língua que eu sempre falei bem. No intervalo do almoço, sentei em um café perto do porto. Pedi algo quente, não entendi metade do cardápio. Apontei para o que o homem ao lado tinha pedido. Funcionou. Enquanto esperava, um alerta entrou no celular. Não era mensagem. Era uma notificação de rede social. A Lauren havia atualizado o status de relacionamento dela. Apenas removeu o meu nome. Sem anúncio. Sem drama público. Só apagou. Logo depois o Jared postou uma foto. Ele e 2 amigos em comum, num bar que a gente frequentava. Ele estava rindo, com a mão no ombro de um dos caras, exatamente como fazia com o meu ombro naquela festa. A legenda. Às vezes, a melhor coisa que um amigo pode fazer é estar presente. 15 curtidas em menos de 1 minuto. Incluindo a da Lauren. Fechei o celular. Olhei pela janela do café. Lá fora, um pombo tentava pousar no corrimão molhado e escorregava. Tentava de novo. Escorregava. Tentava. Aquela cena demorou mais do que deveria para sair da minha cabeça. Na quinta-feira, recebi um e-mail do escritório de advocacia que contratei 6 meses antes para os trâmites do casamento. Vinham agora para outro assunto. A Lauren havia os contatado para discutir o apartamento. Nós 2 éramos co-titulares. Ela queria que eu assinasse a cessão do meu quinhão para ela. Não era ilegal. Eu havia colocado meu nome lá por amor, não por cálculo, mas o timing me fez parar. O casamento havia sido cancelado há 4 dias. Ela ainda não havia encarado o que fizera, e já estava protegendo ativos. Respondi ao advogado com uma linha. Ainda não. O fim de semana chegou mais rápido do que eu esperava. Acordei num sábado sem alarme e sem compromisso, uma sensação que havia esquecido. Peguei meu casaco e saí sem destino. Andei por 2 horas pela orla. O vento cortava, mas de um jeito que acordava, não que machucava. Parei em frente a uma galeria pequena. Fotografias em preto e branco de geleiras. Entrei porque a porta estava aberta e porque parecia errado passar na frente de uma porta aberta sem ao menos olhar. Dentro havia apenas uma atendente e um homem mais velho examinando uma foto no fundo. Fui de moldura em moldura. As geleiras eram fotografadas de baixo, de dentro, de ângulos que faziam a água parecer feita de vidro. Em uma delas, havia uma rachadura central, longa, perfeitamente vertical, como se alguém tivesse cortado o gelo com uma faca. A legenda dizia: "Isso não aconteceu de repente. Levou anos. Fiquei ali parado mais tempo do que planejei." Quando saí, o celular tinha uma nova mensagem. Dessa vez não era da Lauren, nem do Jared. Era do coordenador do casamento, o Henrique. Um áudio. Curto, desconfortável. "Sr. Davis, me desculpe incomodar, mas preciso te contar uma coisa que soube depois do cancelamento porque eu acho que você merece saber." Fiquei segurando o play por um longo tempo antes de apertar. A voz do Henrique era baixa, como se ele tivesse saído para o corredor antes de gravar. "Olha, eu trabalhei em mais de 200 casamentos. Já vi muita coisa. Mas tem algo que eu guardei porque não era meu lugar falar. Agora que o senhor cancelou, acho que sim." Uma pausa. O som de vento no microfone. "O Sr. Jared esteve no salão 3 vezes nos últimos 2 meses, sempre sem o senhor. Na segunda visita, ele e a Lauren ficaram mais de 1 hora escolhendo a música da primeira dança. Ele dizia o tempo todo que ia ser a música perfeita para eles. Eu achei estranho, mas pensei que fosse força de expressão. Na terceira visita, no fim, quando eu saí para buscar as amostras de tecido, eles não sabiam que eu ainda estava no corredor. Eu os ouvi. Ela disse: 'E se a gente simplesmente não fizesse isso?' E ele respondeu: 'Você sabe que eu esperaria.' Eu entrei de volta como se não tivesse ouvido nada. Outra pausa, mais longa. Eu não sei o que isso significa para o senhor. Mas eu sei que o casamento que o senhor me descreveu na primeira reunião não era o que estava sendo montado no final, e o senhor merecia saber." O áudio acabou. Fiquei olhando para o porto por um tempo. Eu não me surpreendi, e foi exatamente isso que me surpreendeu.
porque há 6 meses aquelas palavras teriam me destruído. Agora, eu só sentia o encaixe frio de uma última peça que fecha um quebra-cabeça que você já sabia como terminava. Guardei o celular no bolso e voltei para o apartamento andando devagar, com as mãos enfiadas no casaco. Foi minha mãe quem me ligou na segunda-feira. Ela não fez rodeios, que era exatamente o que eu precisava. Connor, a família da Lauren está ligando para os convidados dizendo que você teve uma crise nervosa e cancelou o casamento sem avisar. Estão usando a palavra instável. Eu fechei os olhos. A minha mãe também recebeu essa versão? Ela foi uma das primeiras. Uma pausa. Seu pai também soube. Ele está quieto, mas você conhece ele. Conhecia. Meu pai era o tipo que não dizia nada por semanas e então aparecia na sua porta com uma desculpa qualquer para ver se você estava bem. Homens da geração dele não sabiam nomear cuidado, mas praticavam do jeito que podiam. Mãe, não precisa defender meu nome por aí. Vai parecer que temos algo a esconder. Ela ficou em silêncio por um segundo. Você tem algum plano? Ainda não. Mas tenho tempo. E era verdade. Pela primeira vez em anos, eu tinha tempo. Não havia casamento para planejar. Não havia agenda da Lauren para encaixar a minha. Não havia mais o Jared para contornar. Só havia trabalho, vento e uma janela com vista para o porto. O aliado veio de onde eu menos esperava. Rafael era engenheiro sênior da equipe, brasileiro radicado na Islândia há 11 anos. Na primeira semana, ele foi o único que percebeu que eu entendia português e mudou de idioma no meio de uma reunião técnica só para me fazer sentir menos estrangeiro. Não disse nada, só fez. Na sexta-feira, ele bateu na porta da minha sala com 2 cafés e a pergunta mais direta que alguém me fez em meses. Você veio por projeto ou por fuga? Eu precisei pensar antes de responder. As duas coisas. Ele acenou com a cabeça, sem julgamento. Bom, as melhores decisões vêm assim. Não contei tudo. Contei o suficiente. E ele ouviu do começo ao fim sem interromper, sem dar conselhos que não pedi, sem fazer aquela cara de pena que eu havia aprendido a odiar. Quando terminei, ele apenas disse: E o apartamento? Você vai assinar? Não sei ainda. Ele inclinou a cabeça. Você tem advogado? Tenho um escritório que usava para o casamento. Muda. Você precisa de alguém que trabalhe só pelos seus interesses agora, não pelos interesses do casal. Ele pousou o café na mesa. Tenho um contato. Discreta, boa, e não tem paciência para conversa fiada. Vou te mandar o número. Naquela noite, liguei para a advogada. Ela se chamava Doutora Beatriz. Levou 40 minutos para entender o caso inteiro e mais 10 para me dar a análise. Você tem direito a 50% daquele apartamento. E dependendo dos registros, pode ter direito a mais, porque os documentos mostram que a entrada foi paga majoritariamente com recursos seus. Uma pausa profissional. O pedido dela de cessão foi prematuro e mal assessorado. Isso me diz que ela está agindo por impulso, não por estratégia. Isso é bom para o seu lado. Desliguei com algo que eu não sentia há semanas. Clareza. Comecei a organizar tudo em silêncio. Documentos financeiros escaneados, extratos bancários, todos os comprovantes de transferência dos últimos 7 anos. O coordenador Henrique aceitou formalizar o relato em carta assinada. Minha mãe vasculhou o e-mail antigo e encontrou as mensagens em que a Lauren confirmava, por escrito, que as despesas do casamento seriam divididas igualmente, mas que no final haviam sido pagas quase inteiramente por mim. Eu não estava construindo uma vingança. Estava construindo um registro. Há uma diferença. Vingança é sobre fazer alguém sangrar. Registro é sobre não deixar que apaguem o que realmente aconteceu. E eles estavam apagando. Cada dia que passava, a versão deles ganhava mais terreno. O Connor instável. O Connor sensível demais. O Connor que teve uma crise e destruiu tudo. Enquanto isso, o Jared havia atualizado a foto de perfil. Uma nova foto, num terno cinza que eu reconheci, parado em frente ao salão de eventos que deveria ter sido o nosso casamento. A legenda. Às vezes a vida te surpreende com um novo capítulo. 37 curtidas. Comentários de amigos em comum que não sabiam de nada. Eu fiz uma captura de tela. Adicionei a pasta. Foi numa quinta-feira à noite, com a chuva batendo na janela do porto, que percebi o que estava acontecendo de verdade.
Abri o e-mail do coordenador para confirmar a carta e me deparei com o contrato original do salão. No campo de responsável pelo evento, o nome que constava não era o meu. Era o do Jared. Ele havia se colocado como responsável na última revisão do contrato, feita 3 semanas antes do cancelamento, em uma reunião da qual eu não tinha conhecimento. 3 semanas antes. Enquanto me mandava mensagem perguntando se eu estava animado para o casamento. Enquanto passava o braço nos meus ombros e dizia que era meu melhor amigo. Fiquei encarando o documento por um longo tempo. E então, lentamente, voltei ao começo da história. Aquela festa. A rodada de verdade ou consequência. A Lauren sem conseguir dizer uma segunda coisa boa sobre mim. Eu havia achado que aquela noite foi o início do fim. Mas olhando os documentos espalhados na mesa, percebi que o fim havia começado muito antes. Eu só era o último a saber. A doutora Beatriz foi a primeira pessoa em semanas que me fez sentir que o chão estava firme. Ela não usava palavras de conforto. Usava fatos. E no mundo em que eu havia vivido nos últimos dias, fatos eram a coisa mais reconfortante que existia. A primeira medida foi simples. Uma notificação extrajudicial enviada ao escritório de advocacia da Lauren, informando que eu não cederia minha parte do apartamento e que qualquer tentativa de movimentação unilateral do imóvel seria contestada judicialmente. Curta, precisa, sem margem para interpretação. A resposta deles chegou em 2 dias. O tom havia mudado. Menos assertivo, mais cauteloso. A doutora Beatriz leu para mim por telefone e eu ouvi o sorriso discreto na voz dela. Eles não esperavam resistência. Achavam que você assinaria porque estava longe e emocionalmente abalado. Erro clássico. A segunda medida veio do Henrique. Ele havia ido pessoalmente ao cartório e registrado a carta em reconhecimento de firma. 3 páginas descrevendo as visitas do Jared, as conversas que havia presenciado e a adulteração do campo de responsabilidade no contrato do salão. Assinada, datada, com testemunhas. Valor jurídico pleno. Quando ele me mandou a foto do documento registrado, eu fiquei olhando por um bom tempo. Um homem que eu mal conhecia havia feito isso sem que eu pedisse a forma, apenas o conteúdo. Às vezes as pessoas certas aparecem nos lugares mais inesperados. Agradeci por mensagem. Ele respondeu com 3 palavras. Não era justo. 3 palavras que disseram mais do que 7 anos de silêncio. O Jared foi o primeiro a perceber que algo havia mudado, mesmo sem saber o quê. Começou com uma mensagem, casual demais para ser casual. E aí, tudo bem? Sumiu. Não respondi. 2 dias depois, outra. Cara, não fica assim. A gente pode conversar quando você voltar. Não respondi. Na terceira, o tom escorregou um pouco. Você está sendo imaturo, sabe? Adulto resolve as coisas de frente. Guardei as capturas de tela. Adicionei a pasta. O que eu não sabia era que enquanto o Jared me mandava mensagem pedindo maturidade, ele havia feito uma coisa muito específica. Ele havia ligado para o meu pai. Soube disso pela minha mãe, que soube pelo meu pai, que ficou tão desconcertado com a ligação que precisou contar para alguém. O Jared havia ligado dizendo que estava preocupado comigo, que eu havia tomado uma decisão impulsiva e que a família deveria estar presente para ajudar o Connor a enxergar o que estava perdendo. Disse que a Lauren ainda me amava, que tudo podia ser resolvido se eu voltasse e conversasse como adulto. Meu pai ouviu tudo em silêncio, disse apenas, obrigado pelo aviso, e desligou. Na mesma noite, meu pai me mandou uma mensagem. A primeira mensagem de texto que ele me enviava em anos, porque ele odiava escrever pelo celular e nunca aprendeu direito. Cheia de erros de digitação, sem acentos, com uma frase que eu tive que ler 2 vezes para entender. Filho VC fez certo. Homem que liga para sogro fingindo ser amigo não e amigo. Cuida voce. Pai. Fiquei com essa mensagem na tela por um tempo. Depois a salvei numa pasta separada. Não por estratégia. Por afeto. A virada veio de um lugar que eu não havia previsto. Marcos era um amigo de faculdade, um dos que estava na festa naquela noite. Ele me mandou um áudio na quarta-feira, às 11 da noite no horário de Brasília, claramente após algumas cervejas, mas com uma lucidez que às vezes só a hora tarde permite. Connor, eu preciso te contar uma coisa que eu devia ter falado antes. Naquela noite, depois que você saiu, a Lauren ficou uns 20 minutos em silêncio. Aí o Jared fez uma piada sobre você ser dramático demais, e a Lauren riu. E todo mundo achou que estava tudo bem.
Mas eu vi o Paulo. Você conhece o Paulo, aquele quieto que fica no canto. Vi ele olhando pro Jared com uma cara que eu não consegui identificar na hora. Fui falar com ele depois. Ele me disse uma coisa. Disse que meses atrás, numa viagem de negócios que ele fez para São Paulo, ele viu a Lauren e o Jared juntos num restaurante. Não num restaurante de amigos. Num restaurante desses, de luz baixa, mesa ao fundo, vinho. Ele achou que era coincidência. Guardou pra ele porque não queria criar problema. Agora ele está se sentindo péssimo. Quis que você soubesse. Ouvi o áudio 3 vezes. Não pela dor, que já havia passado do ponto de doer, mas porque aquilo era mais do que desabafo. Aquilo era testemunha. Liguei para o Paulo diretamente. Ele atendeu ao segundo toque, como se estivesse esperando. A conversa foi curta. Ele me contou o restaurante, a data aproximada, a descrição do que viu. Eu agradeci sem explicar muito. Ele disse: "Você merecia saber desde então. Me desculpa." Eu disse que estava tudo bem. E dessa vez era verdade. Na semana seguinte, 3 coisas aconteceram quase ao mesmo tempo. A primeira: a doutora Beatriz entrou com o pedido formal de partilha do apartamento com base nos documentos financeiros. O apartamento valia o dobro do que valia quando foi comprado. Minha parte era considerável. O escritório da Lauren ficou em silêncio por 48 horas, que no mundo jurídico é o equivalente a engolir em seco. A segunda: o contrato do salão com o nome do Jared como responsável chegou à família da Lauren. Não por mim, não pela doutora Beatriz. Chegou pelo Henrique, que foi procurado pela mãe da Lauren quando ela tentou entender o que havia acontecido com os depósitos do evento. Ele respondeu com profissionalismo e entregou a documentação completa. A reação da família foi privada, mas minha mãe soube por uma prima da Lauren que o jantar naquele domingo havia sido silencioso de um jeito que ninguém ali havia vivenciado antes. A terceira: o Jared postou e deletou uma foto que ficou no ar por 43 minutos antes de sumir. Ele e a Lauren num jantar, ela rindo para a câmera. A legenda havia sido removida antes de eu ver, mas o Marcos fez uma captura antes que desaparecesse e me mandou sem comentário. Não precisava de comentário. A foto dizia tudo o que precisava ser dito. Eles não estavam mais disfarçando para os de fora. Estavam apenas calculando mal o timing. Erros de cálculo eram novos para o Jared. O Jared que eu conheci sempre foi preciso. Sempre soube exatamente até onde ir, sem parecer que havia ido longe demais. Mas havia algo diferente agora. Havia pressa. E pressa é o sinal de quem está perdendo o controle da narrativa e sabe disso. Na sexta-feira à tarde, trabalhei até tarde com o Rafael revisando os cálculos estruturais da ponte. Quando terminamos, ele fechou o computador e olhou para mim. "Como está indo?" "Bem." Pensei por um segundo. "Melhor do que eu esperava." Ele acenou com a cabeça. "Cuidado com a parte que vem a seguir." "Que parte?" Ele pegou o casaco do encosto da cadeira. "Quando as coisas chegam ao limite, as pessoas deixam de ser estratégicas e começam a ser desesperadas. E pessoa desesperada faz coisa que pessoa calculista nunca faria." Ele saiu. Eu fiquei olhando para a janela. O celular vibrou. Número desconhecido. Atendi. A voz do outro lado era a última que eu esperava ouvir. Era a Lauren. E ela não estava com raiva. Estava chorando de verdade. Daquele jeito irregular que eu aprendi a reconhecer em 7 anos, quando não havia mais energia nem para disfarçar. Ela disse apenas uma coisa antes de eu poder falar. "Connor." Ele estava me gravando. Não falei por um tempo. Só ouvi a respiração dela do outro lado, quebrada, irregular. "Connor." Ele tem áudios, conversas nossas. Ele disse que, se eu tentasse terminar, ele mandava para a sua família, para os seus pais, para os chefes dele. Ele disse que ia destruir tudo. Foi por isso que eu... Ela parou. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo e não sabia como te contar. Eu encostei na cadeira e olhei para o teto branco do escritório. Havia uma parte de mim que queria dizer que não era meu problema, que ela havia feito as escolhas que fez, que eu era o que constava como exaustivo nas mensagens dela, e que agora era a vez de ela resolver sozinha. Essa parte existia. Seria mentira dizer que não. Mas havia outra parte, mais funda, que reconhecia o padrão. O braço no ombro, a voz baixa de inocência. A mão que aparecia com o presente certo na hora certa. Jared não havia feito isso apenas com ela.
Havia feito comigo por anos. Só que comigo ele usava amizade. Com ela, usou outra coisa. Você ainda tem o celular com essas mensagens dele te ameaçando? Ela ficou quieta, surpresa com a pergunta. Tenho. Não delete nada. Eu vou te passar um contato. A doutora Tiel. Beatriz conhecia uma advogada especializada em crimes digitais e extorsão. Transferiu o contato para a Lauren naquela noite. Não fiz isso por amor. Fiz porque era o certo a fazer. Há uma diferença, e eu precisava ser honesto comigo mesmo sobre isso. O que aconteceu nas semanas seguintes foi silencioso do meu lado e ruidoso do lado deles. A advogada da Lauren acionou a delegacia com os áudios do Jared. As ameaças eram explícitas, datadas, sem margem para a interpretação. Jared havia sido descuidado porque estava acostumado a nunca ser confrontado. Pessoas que nunca são confrontadas ficam sloppy, ficam confiantes demais. O inquérito foi aberto em menos de uma semana. No mesmo período, o Marcus reuniu o grupo de amigos em comum e contou o que sabia. Não tudo. O suficiente. A foto deletada voltou à tona, a do jantar, porque o Marcus não era o único que havia feito captura de tela. O Paulo confirmou o que viu no restaurante. E Jared, que havia construído 7 anos de reputação na base do charme e da presença, se viu do lado errado de uma roda que ele mesmo havia criado. Ele tentou explicar. Sempre tentou explicar. Era bom nisso. Mas desta vez não havia ambiente de festa, não havia ombro para colocar o braço, não havia Connor presente para desviar a atenção. Era só ele, e a verdade que ia chegando de ângulos que ele não havia calculado. O post com o terno no salão foi varrido dos comentários pelos próprios amigos. O que antes eram 37 curtidas virou silêncio. O apartamento foi resolvido no cartório sem precisar de audiência. Com os documentos financeiros e o laudo da doutora Beatriz, a cessão foi feita nos termos corretos. Minha parte foi compensada em valor de mercado à vista. A Lauren ficou com o imóvel. Eu fiquei com o que havia colocado, mais correção. Não foi vitória de tribunal. Foi mais simples do que isso. Foi o fim de uma conta que havia ficado aberta por tempo demais. A Lauren me mandou uma última mensagem depois que tudo foi assinado. Curta, sem floreio. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas obrigada por ter atendido naquela noite. Fiquei com essa mensagem por um dia antes de responder. Depois digitei, cuida de você. E arquivei a conversa. Não havia mais o que dizer. Não havia raiva para sustentar. Às vezes as histórias não terminam com fogo. Terminam com uma porta fechando no silêncio. Faz 4 meses que estou na Islândia. A ponte está progredindo. Na semana passada, finquei a primeira estaca no estuário com a equipe e o Rafael fez uma foto sem avisar. Me mandou depois com a legenda, registro histórico. É uma foto de mim com um capacete laranja, olhando para a água, sorrindo de lado. Não parece muito. Mas eu sei o que estava pensando naquele exato momento, que era basicamente nada, e como é raro pensar em basicamente nada. Minha mãe vem me visitar no próximo mês. Meu pai mandou uma lista de coisas que quer que eu traga da Islândia quando voltar, incluindo um queijo específico que ele viu num documentário e que provavelmente não existe fora da cabeça dele. Respondi que ia tentar. Ele respondeu com um joinha. Meu pai, de 63 anos, mandando joinha. Eu guardei isso também. Às vezes penso naquela noite de festa, na palavra estável. Durante muito tempo, eu a carregava como uma ferida, como prova de que eu era insuficiente. Menos interessante, menos presente, menos vivo do que precisaria ser para merecer mais do que uma palavra. Mas estável, eu aprendi. Não é o oposto de empolgante. É o oposto de frágil. Estável é o homem que não desfaz 7 anos de amor num surto de raiva, mas também não fica quando não há mais nada para ficar. Estável é quem constrói em silêncio, documenta sem drama e age quando chegou a hora. Estável é quem atravessa o Atlântico com uma mala e recomeça sem pedir permissão. Jared era brilhante. Era o sol numa sala. Mas sóis que queimam tudo ao redor não iluminam nada por muito tempo. Eu era estável. E a estrutura que eu estava ajudando a construir sobre aquele estuário gelado estava calculada para durar 100 anos. Às vezes isso é exatamente o suficiente.